Bom, então, gente, a gente teve um encontro na segunda-feira. Eu achei muito legal vocês terem posicionado, né, a questão da carência de recursos de vocês em casa para realizar algumas ações. E com isso, né, eu tinha planejado na minha fase a questão do desenvolvimento de um aplicativo que não tinha nada demais, era apenas o uso do fábrica de apps, né, de fábrica de aplicativos, para vocês experimentarem, né, como a gente faz, por exemplo, em alguns sites disponíveis com survey. Você vai puxando e vai montando e eu acho que da maneira que a gente acabei acomodando, que me interessa muito, porque tem soluções que vocês não vão desenvolver, mas que precisam conhecer e experimentar, pelo menos utilizar ou conhecer alguns aplicativos, principalmente alguma coisa na área de realidade virtual ou de realidade aumentada. Eu até incluí esses dois, né, na nossa oficina para vocês conhecerem soluções, porque há uma tendência das empresas atuais de utilizarem esses recursos, às vezes até associados à questão da gamificação. Para quem está pensando em usar games, né, a gamificação dentro da empresa pode ser com tecnologia ou sem tecnologia, mas se pensar na utilização da gamificação com tecnologia, saber que hoje é uma grande tendência a utilização da realidade virtual e realidade aumentada associadas à gamificação. Os exemplos, as matérias que eu coloquei para vocês, eu espero que venham a elucidar um pouco mais a compreensão e entender a diferença entre essas duas tecnologias, em que uma você tem a possibilidade de extrapolar para fora do elemento físico e ampliar a adesão à interatividade através da realidade aumentada. A realidade virtual, você tem um engajamento, envolvimento, e de uma maneira que há um processo de imersão, o que, na realidade aumentada, esse processo de imersão não é viável. Tanto é que, em alguns casos, na questão da realidade virtual, às vezes você precisa usar os óculos, né, 3D, ou você vai usar óculos mais apurados e também, muitas vezes, aparatos como luvas ou outros adereços para que você possa ter a sensação não só do engajamento, mas de um mergulho, de uma imersão, que essa é a palavra do momento, a imersão naquela realidade. Então, acho que vale a pena vocês conhecerem os aplicativos, experimentarem o que eu sugeri. E na questão, inclusive, falar um pouquinho mais sobre a gamificação, porque é o meu estudo do meu pós-doc em comunicação, é a gamificação e desenvolvimento de competências digitais. Dizer a vocês o seguinte, a gamificação ela tem fundamentos muito interessantes que vêm lá em Aristóteles, se fala muito em entretenimento, e entretenimento não tem a ver só com diversão,
mas tem a ver com o envolvimento e sentimento, envolvimento do usuário e com processos de catarse. Hoje em dia, muitas pessoas estão falando em gamificação, mas não conhecem a fundo, né? Existem intenções por detrás da gamificação, que seja do engajamento, seja do envolvimento, seja de talvez fazer através da gamificação mudanças de comportamento. Muitos especialistas, né, muitos consultores estão utilizando isso nas empresas para a questão muito dessa questão do desenvolvimento do comportamento. Isso aí tem a ver com behaviorismo, com estímulos e respostas que são esperadas, né? E aí, nesse sentido, a gente procura trazer essa questão da gamificação, da realidade virtual para o cenário da aprendizagem e pensar quais são as possibilidades de uso dessa gamificação e da realidade aumentada no desenvolvimento de pessoas. Aliá-las à questão das metodologias ativas pode ser muito interessante, até porque a gamificação associada a essas outras tecnologias emergentes possibilitam isso também, né? Permitem que você possa, de fato, muitas vezes, inverter o processo. O que eu acho que o convite para vocês, né, que foi deixado durante esses dias, ao invés de uma apostila, mas de leituras um pouco mais, digamos assim, mais ricas em conceitos e bases, que servirão para vocês entenderem melhor a questão do uso das tecnologias e talvez também desfazer alguns preconceitos em relação às tecnologias e pensar que a gente não ensina, né, e não aprende só com apostilas. Quando a gente fala em desenvolvimento de competências, e isso é muito legal a gente poder estar falando sobre isso hoje com vocês, quando a gente fala em trilhas de aprendizagem e quando a gente fala em desenvolvimento de competências e a gente pensa em soluções, as soluções educacionais nem sempre são cursos, nem sempre é uma apostila, mas uma solução educacional, ela pode ser um game, ela pode ser uma leitura de um texto, como eu deixei para vocês, pode ser assistir um vídeo, como eu também fiz. Então, são soluções educacionais e que elas só precisam do encaminhamento lógico para que as competências que a gente se propõe a tentar estimular o desenvolvimento no outro sejam alcançados. Nesses dias, né, em que vocês realizaram esses estudos, eu espero que não só as discussões que foram fomentadas sobre o uso dessas tecnologias, mas o fato do experimentar e imergir em algumas dessas tecnologias propostas sejam, de fato, um processo de aprendizagem para vocês. Dê certo ou não dê certo, acerte ou erro, ou faça errado, o importante é que o processo de aprendizagem ele requer que você faça mobilização não só de competências, para quem pensa na linha das competências, mas a aprendizagem requer um processo autoral daquele que aprende.
E esse processo autoral mobiliza o nosso sistema nervoso e, com isso, ele dá impulsos, né, que nos estimulam a essa aprendizagem, a determinadas construções, e aí a concretização dessa aprendizagem, a construção do conhecimento. Então, eu espero que vocês tenham tido, né, a oportunidade de experimentar esses aplicativos que eu sugeri, de realidade aumentada, realidade virtual, a própria questão da aprendizagem também, da avaliação, um aplicativo, outro que eu tenha sugerido, porque, como a própria Vanessa pediu se a gente poderia, né, indicar algum aplicativo na questão da avaliação, acho que o que a gente indicou pode ajudar muito vocês. Eu vou parar, porque senão eu não consigo depois subir com vídeo. Então, dou uma pausa aqui e faço uma segunda etapa para vocês.